Vamos lá então, vamos continuar falando sobre algumas dicas em relação à entrevista. Então nós falamos da sua trajetória, de se preparar, de reler o currículo antes da entrevista e lembrar de cases importantes que você teve ao longo da sua trajetória profissional. Outro ponto, você pode falar assim, Cida, eu vou iniciar um processo de estágio, eu me formei agora, eu não tenho experiências. Como eu vou ser avaliado numa entrevista por competências? Você pode citar situações, vivências que você teve em diversos ambientes, na faculdade, na apresentação de trabalho, em estágio, pesquisas de campo, onde você tem competências, né, que aquele profissional está buscando, que a empresa busca para que o funcionário, né, o novo colaborador desempenhe. Então é importante. Não tem experiência profissional? Ótimo. Relembre os pontos, relembre as empresas, grupos que você fez parte, projetos de sucesso, cases. Não tem, né? Por exemplo, eu vou falar isso lá em entrevista por competência, né? Como você pode dar um exemplo. Por exemplo, liderança. Cida, nunca fui líder e agora, né? A empresa exige isso. Na entrevista, você pode citar situações onde você liderou um grupo de trabalho, um grupo na igreja. Por quê? Ela vai tentar, a selecionadora, identificar se você tem essa competência. Liderança, no caso, se for uma competência exigida para a vaga, ok? E aí a gente tem um métodozinho que a gente fala que é o método STAR, né? Ou estrela. Situação, né? Quando você for relatar coisas que você fez e que deram certo, é importante que você fale. Aí eu coloquei aqui a situação, a tarefa, a ação e o resultado. Situação, tarefa, ação e resultado. O que você, né? Qual era a situação? Qual foi a tarefa executada, qual foi a ação que você gerou e quais foram os resultados. É importante para o selecionador saber que resultados concretos você trouxe. Alguns currículos trazem essa informação, algumas pessoas têm o hábito de colocar e é muito comum o selecionador questionar, me fala de um case nessa empresa, me fala de resultados que você trouxe. E aí é importante falar de resultados tangíveis, de coisas que possam ser medidas. Mas em entrevista por competências a gente fala um pouquinho sobre isso. Né? Você se sentir confortável, você se sentir à vontade também é muito importante. O estado de presença que eu comentei, né? Muitas pessoas adotam um comportamento super passivo, né? O passivo reativo. Se me perguntarem, eu vou responder. Se ela não perguntar, eu não vou falar nada. Pense, né, que ali é uma situação colaborativa, de igual para igual. O selecionador está apenas numa posição diferente da sua. Tem selecionador que fica nervoso também, ansioso, assim como nós ficamos desse lado. E é bacana criar um ambiente de harmonia, fazer a outra pessoa se sentir confortável. As pessoas acham que essa é só uma tarefa do recrutador, do selecionador, mas também é uma tarefa do entrevistado, né? Criar conexão, aquele ambiente de rapport, para que todo mundo se sinta confortável. Como eu falei, ok você ficar nervoso, mas concorda comigo que é a história da sua vida, é a sua trajetória? Então, reler o seu currículo, pensar nos pontos fortes, nos cases, vai fazer com que você se sinta mais seguro para o momento da entrevista. Na hora que você fechar as frases, encerrar as chaves, sempre com palavras positivos. Positivos é ótimo, né? Palavras positivas, ok? O que é importante? Demonstrar muitas vezes raciocínio lógico para perguntas absurdas. Se acontece perguntas loucas, perguntas absurdas, acontece, né? Depende do nível do cargo, do nível estratégico. Raciocínio lógico, se for algo que for exigido pela vaga, então é importante estar preparado para responder essas questões. Testes, se você fez algum teste antes, né? Se a empresa te mandou um link para uma avaliação psicológica, uma avaliação, geralmente são avaliações comportamentais, tá? O DISC é o teste mais utilizado por empresas hoje no Brasil e muitas variações deles, mas depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso, se vocês quiserem. Então, nessa entrevista, o selecionador também vai tentar encontrar aquelas competências, né, de acordo com o perfil, com o teste que você realizou, para saber se aquilo de fato condiz com o teu comportamento. Então é importante estar atento. Tudo precisa estar alinhado. O seu currículo, o seu perfil nas redes sociais, por isso que mentir jamais, né? Mentir
sim, não dá, gente, não tem como negociar isso, porque você precisa ser autêntico, né? Precisa ter match, um alinhamento, uma estratégia de posicionamento desse profissional entre a sua rede social, o currículo e aquela história que está ali no currículo, né? Se ela não for verdadeira, fica muito complicado, eu diria impossível você sustentar essas situações durante uma entrevista, se for um selecionador bem preparado e competente. Então, esteja preparado para responder todo e qualquer tipo de pergunta, principalmente perguntas mais lógicas, tá? Depois eu dou um exemplo lá em gestão por competências para vocês. Evite ficar paralisado diante de qualquer pergunta que o selecionador te faça, é importante responder, quebrar o gelo, criar aquele rapport, aquela sintonia, mas cuidado, nós não somos o BFF, o Best Friend Forever do selecionador, então cuidado para não tentar criar intimidade demais, né? Isso não é bem visto, né? Lógico que a simpatia ajuda, criar o rapport ajuda, então preciso tomar cuidado com isso. Não fique paralisado, responda todas as perguntas, né? Fazer a lição de casa. O que é a lição de casa? Pergunta muito comum. Por que você quer trabalhar conosco, né? Por que você quer trabalhar aqui? Muitas pessoas, quando a gente fala de uma empresa específica, falam assim, porque eu sou consumidor dessa marca, tá? É um exemplo de respostas que eu já vi em processo. O que é importante? Quando você conhece a empresa, você conhece, né, entra no site, conhece um pouco dos valores, da cultura. Quando nós queremos muito trabalhar naquela empresa, é porque o valor, a cultura da empresa, né, está de acordo com os nossos valores, com o nosso perfil, com aquilo que a gente quer para a nossa carreira. Então, é importante estar preparado para essa pergunta. Por que você quer trabalhar aqui? Ok? Então, pesquise a empresa, pesquise os valores, verifique se isso está alinhado com os seus valores para que você consiga responder de forma bacana, de forma espontânea. Ok? Então, não confunda a empresa com marca nesse quesito. Faça boas perguntas. Lembra, a gente já comentou no grupo, muitas pessoas deram essa dica, né? Não fique só na passividade. Você pode fazer perguntas, sim, né? Como, por exemplo, foi colocado lá, o que vocês esperam de mim caso eu seja aprovado? Quais são os resultados que vocês esperam para essa vaga? Qual o desafio dessa posição para os próximos 90 dias? Então, é importante. Só se atente para você não repetir perguntas de questões que foram colocadas pela selecionadora ou pelo recrutador no momento ali da entrevista, ok? Uma outra dica, a gente fala de se sentir no Big Brother, tudo conta, né? Desde o momento da chegada, como você se comportou na recepção, como você cumprimentou as pessoas, como você entra na sala, como você fica na sala, quanto você preenche as fichas, nós somos observados o tempo todo. Então é importante, né? Colocou o pezinho na empresa, né? Pensar aí como se fosse um grande Big Brother profissional, ok? Coerência, né, com as mídias sociais, com aquilo que você colocou no currículo, que você colocou no perfil, mentir jamais, a gente já falou disso, né? É importante a gente falar dos cuidados essenciais, né, da questão de roupa, maquiagem, vestimenta. É uma vaga profissional, então cores mais sóbrias vão te ajudar nesse momento. Lembrando, pessoal, não estou falando de certo ou errado, é importante se sentir confortável, estar com uma roupa confortável no momento da entrevista para que isso não te atrapalhe. Algo que te aperta, que te dá calor ou que te dá frio faz com que você se sinta desconfortável e aí você não consegue estar focado em estado de presença na sua entrevista. Então é importante. Entrevista por vídeo, pessoal, dicas importantes, entrevista por vídeo. Se for celular, computador, tem uma bateria extra, ou cuidado com o nível da bateria, porque eu já vi pessoas serem desclassificadas porque desconectou. Um local bacana, uma claridade legal para não ser interrompido. Roupas mais sóbrias ficam melhor no vídeo, né? Escolha um lugar da casa em que você não vai ser interrompido, isso é bem bacana também, ok? E seja você, não tente criar um personagem, cabelo aqui. Não tente criar um personagem, você não precisa mentir, você precisa ser autêntico, você precisa ser você mesmo, ser autêntico, ser verdadeiro, né? Responder as perguntas com muita verdade naquele momento. Por quê? Caso você seja aprovado, tudo que você colocou ali vai ser colocado à prova, vai ser testado no dia a dia, né? Então, fique muito tranquilo, né, nesse momento e seja você. Até aqui, né, eu acho que são algumas dicas gerais,
né, de maneira bem abrangente. Né? A questão de pontualidade nós já falamos que é importante, né? Tome cuidado em relação a isso. Pontualidade, português durante a entrevista, nós teremos uma especialista que vai falar disso, mas a nossa língua é super complexa, é difícil mesmo. Se atente com erros de grafia, erros de escrita, de leitura. Tente ser o mais formal possível, caso a empresa peça. É uma entrevista de emprego, mesmo que seja uma empresa mais despojada, então se atente ao seu português, ao preenchimento de fichas. Não tente mentir ou fazer tipo nos testes psicológicos ou comportamentais. Tem profissionais que vão avaliar tudo isso. É o momento, né, de você fazer com que aquele trailer que foi o seu currículo, o que foi colocado ali, valha a pena, né, vale a pena ver de novo, vale a pena assistir, vale a pena te contratar. Então, vá para a entrevista com calma, com segurança, tente dormir bem no dia anterior, faça coisas que você goste, faça simulações de entrevista. Quando você faz simulações de entrevista, você vai treinando o seu cérebro e você vai acalmando aquela ansiedade natural. Por isso que é importante fazer simulações de entrevista, ok? A pessoa que está ali, eu vejo muita gente hoje em dia reclamando de processo seletivo, entendo, tem muita coisa que eu também, que são complexas de entender, né? Do outro lado da organização, existem N fatores, orçamento para a vaga, por isso que algumas respostas chegam a demorar, sim. Nem sempre 100% da decisão está na mão daquela pessoa que te entrevista naquele momento, né? Tem N fatores, orçamento, o engajamento com a vaga, o match, que eu costumo dizer, né, do candidato com a oportunidade, com aquela equipe, com o time, com a liderança, com a cultura da empresa. Então, não ser aprovado numa entrevista não significa que você não é um bom candidato, né? Então, muitas vezes, para aquela oportunidade, naquele momento, outras características técnicas e comportamentais foram mais aderentes àquilo que a empresa precisava. Normalmente, na hora da entrevista, são avaliadas competências técnicas e comportamentais. As técnicas são aquelas que você pode adquirir através de cursos, faculdade, leitura, né? São as competências técnicas. As comportamentais também são avaliadas no momento da entrevista. Dependendo da área, do cargo, do setor, isso vai ser colocado ali à prova no momento do seu processo seletivo, ok? Até aqui tranquilo? Sim?